Fala aí, aqui é Rafael Ratier, do Responde Aí. Vamos bater um papo hoje sobre o vetor de deslocamento? Então vamos lá, vem comigo. Vetor de deslocamento. Bem, a gente sabe o que é deslocamento, certo? E também sabemos o que é um vetor. Agora a gente vai unir esses dois conceitos. E aí o vetor de deslocamento ganha a seguinte expressão. Uma variação do vetor posição é igual ao vetor posição final menos vetor posição inicial. Isso aqui é bem familiar pra gente, né? Basicamente a gente só escreveu uma setinha em cima para representar os vetores. Por que raios a gente vai precisar escrever as coisas assim? Porque agora a gente vai começar a ver movimentos em 2D ou 3D. E aí vai se tornar necessário a gente usar as notações de vetores. E vamos também usar vetores para representar posição, velocidade e aceleração. Então por isso é bom a gente ver algumas coisas sobre os vetores e essas representações vetoriais. Então vem comigo que a gente vai ver algumas coisas sobre. Primeira coisa é o vetor posição. Vou logo adiantando que aí eu tenho muitos recortes aqui, então talvez eu me enrole. Por favor, não me matem caso eu me enrole. Primeiro recorte eu coloquei certo já. O vetor posição indica a posição de um corpo ou partícula no espaço. E aí aqui eu tenho três exemplos. Um vetor posição 1, 2 e 3. No plano x, y, ou seja, esse é um vetor em duas dimensões, eu vou ter que o R1 vai ser então 1 e chapéu, que é o vetor unitário na direção x, mais 2j chapéu, que é o vetor unitário na direção y. Beleza? E aí é só a gente completar aqui, dar uma olhada aqui e completar. O R2 é 5 e chapéu, 4j chapéu. O R3 é 5 e chapéu, mais 1j chapéu. Então é assim que a gente representa os vetores posição. E agora o vetor de deslocamento, como é que a gente vai representar? Vou pegar um outro recorte aqui. Esse aqui é o vetor posição inicial, esse é o vetor posição final. E a gente tem aqui a expressão de deslocamento. Então vamos descrever os vetores. O vetor posição inicial vai ser 1 e chapéu, 2j chapéu. E o posição final vai ser 5 e chapéu, mais 3j chapéu. E aí, como é um vetor menos o outro, eu vou ter o 5 menos o 1 aqui dentro. E aqui eu vou ter o 3 menos o 2. O vetor de deslocamento, então, vai ser um vetor com 4 e chapéu e 1j chapéu. E aí, se eu for desenhar isso aqui, eu vou ter esse vetor aqui. Beleza? Então, partindo para a próxima parte, vamos falar agora sobre o módulo do vetor posição. Imagina um vetor genérico que tenha essa carinha aqui. O vetor aponta para esse pontinho aqui azul e ele tem componente x e y. O módulo a gente tira por Pitágoras. O módulo de um vetor posição qualquer vai ser, então, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tranquilo. Todo mundo aí conhece Pitágoras, né? Nosso amigo do peito. Vamos lá, próxima parte. Propriedades dos vetores. Vamos falar um pouquinho aqui das propriedades de vetores, já aplicadas nesse conceito de vetor posição, etc., porque a gente já viu vetores. Mas agora vamos contextualizar e ver a decomposição do vetor dado o vetor V. Então, vou dar para vocês esse vetor V, também no eixo XY, porque ia ficar um pouco complicado se a gente usasse 3D, então todos os exemplos aqui são 2D, tá? E o vetor V está aqui. Ele tem uma componente VY, de módulo VY, que aponta para a direção Y, por isso é VYJ chapéu, e um componente que aponta na direção X, por isso que é VX e chapéu. Os componentes VY e VX a gente pode tirar pelo seno e pelo cosseno, de forma que o nosso VX vai ser igual ao vetor V vezes o cosseno de θ. E o nosso VY vai ser igual ao vetor V seno de θ. Beleza? Então, esses são os valores das componentes x e y do vetor V dado. Próxima propriedade, multiplicação por escalar. Beleza, vamos multiplicar então. O vetor V, eu vou multiplicar por escalar k. Na hora de eu multiplicar por um escalar k, eu vou escrever o kzinho aqui do lado, e aí eu vou multiplicar tudo isso. Então o vetor V, que era antes Vx e chapéu mais Vyj chapéu, vai ter um k multiplicando as duas componentes. Agora ele tem uma componente na direção x com valor kvx e um componente na direção y com valor kvy. Então, só para a gente ver um exemplo,
eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou substituir esse K por um menos 2, e vou multiplicar esse vetor 5 mais 2J. 5 e chapéu mais 2J chapéu. Então eu vou multiplicar por menos 2 aqui e por menos 2 aqui. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, se eu for comparar o vetor V com o vetor menos 2V, eles vão ser assim. Beleza? Quando eu multipliquei por menos, eu inverti o sentido dos vetores, mas eu também aumentei o módulo dele. Então, partindo para a próxima propriedade, a gente tem o nosso produto escalar. E aí, para o produto escalar, eu vou mostrar duas formas de escrever. Imagina dois vetores aqui, um vetor V e um vetor W, e eles têm um ângulo entre si, θ. Aqui eu tenho a expressão deles usando os vetores unitários. O V é o Vx e chapéu mais Vy j chapéu, e o W é o Wx e chapéu mais o Wy j chapéu. Tranquilo. Para fazer o produto escalar desses dois vetores aí, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente multiplica de forma distributiva, porque o produto escalar vai dar um número, então, ou o produto escalar desses dois vetores a gente faz por Vx, Wx mais Vy, Wy, que seria esse vezes esse mais esse vezes esse, ou nós fazemos por essa definição aqui, que é o módulo do vetor V vezes o módulo do vetor W vezes o cosseno do ângulo que esses dois vetores sapecas aqui fazem entre si. Beleza? Nossa, por favor, me perdoem esse teto aqui. Então tá. Agora vamos finalizar o nosso vídeo aqui, falando sobre a diferença entre vetor de deslocamento e distância percorrida. O deslocamento, nós vimos aqui, que é esse ΔR. Agora, a distância percorrida é diferente do deslocamento. A distância percorrida, a gente vai ter essa expressão. É até bom a gente usar a letra D para não confundir. Então, vamos imaginar o seguinte caso aqui. Vamos imaginar que a gente sai de um ponto inicial e um ponto final. O trajeto é a ida e a volta. A distância percorrida é o somatório de todos os ΔRs. Então, a distância percorrida é o somatório do módulo. A distância percorrida é o módulo desse vetor mais o módulo desse vetor. Como esses vetores são iguais, a gente pode escrever como 2 vezes o módulo de R1 ou 2 vezes o módulo de R2, tanto faz. Agora, o deslocamento, nesse caso aqui, ele vai ser zero, porque o vetor posição final e o vetor posição inicial estão no mesmo lugar, porque o ponto final e o ponto inicial são aqui, porque a gente tem uma ida e uma volta. Então, o vetor de deslocamento ele vai ser um vetor nulo, mas a distância percorrida não vai ser nula. Beleza? E é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.